Vamos mergulhar hoje numa investigação que conecta duas histórias de um impacto gigantesco: o colapso do Banco Master e um escândalo de descontos indevidos no INSS. A reportagem que a gente vai destrinchar aqui defende uma tese, e é uma tese forte, viu? A de que as raízes desses dois casos estariam em governos do PT, começando lá na Bahia e depois se espalhando para o nível federal. Bora entender esses argumentos. Para a gente começar, vamos ter uma ideia da dimensão disso aqui: 51,8 bilhões de reais. Esse é o tamanho do prejuízo que o colapso do Banco Master deixou. É um valor que agora precisa ser coberto pelo Fundo Garantidor de Créditos, o FGC. Esse fundo funciona como um seguro, sabe? Que é bancado por todas as instituições financeiras. Ou seja, no fim das contas, o custo desse rombo se espalha indiretamente por todo o sistema. E é isso que nos leva à pergunta principal, né? Como é que um único banco consegue gerar um prejuízo dessa magnitude? A investigação que a gente vai analisar hoje traça um verdadeiro mapa de poder e influência para tentar responder exatamente a essa pergunta. Para a gente conseguir entender essa história complexa, vamos seguir 5 passos. Primeiro, o tamanho do estrago. Depois, a gente vai lá na Bahia para ver a suposta origem de tudo. Em seguida, as conexões em Brasília, a ligação disso com o escândalo no INSS. E, por fim, a conclusão a que a reportagem chega. Então, vamos lá. Primeira parte, essa disputa de narrativas para explicar de quem é a culpa por esse rombo bilionário. Assim que o caso veio à tona, surgiram basicamente 2 versões da história. Uma, que estão chamando de Bolso Master, joga a responsabilidade para o governo Bolsonaro, já que o banco recebeu autorização do Banco Central em 2019. Só que a investigação que serve de base para a nossa análise diz que isso é só a pontinha do iceberg, que a verdadeira raiz do problema estaria lá atrás nos governos do PT, tanto na Bahia quanto mais tarde no governo federal. E é justamente para essa origem que a gente vai olhar agora. Lá na Bahia, onde, segundo a matéria, a semente de tudo isso foi plantada. A reportagem monta uma linha do tempo que, para ela, é a chave de tudo. Parece que a história começa com a privatização de uma estatal baiana, a EBAL. O pulo do gato não eram os supermercados da empresa, não. O verdadeiro tesouro ali era o CredSesta, um cartão de crédito para os servidores. A investigação alega que uma sequência de decretos do então governador Rui Costa, que hoje é ministro, primeiro expandiu o crédito, depois tornou a adesão automática e, para fechar, proibiu os servidores de transferirem suas dívidas. Na prática, criou um monopólio que se tornou o coração financeiro do futuro Banco Master. E para reforçar essa ideia, a reportagem destaca essa fala, atribuída ao senador Jacques Wagner. Nela, ele parece descrever com todas as letras que o filé da privatização não era a rede de supermercados, e sim o acesso direto à folha de pagamento dos servidores do Estado através do cartão. Para os investigadores, isso meio que entrega a lógica por trás de toda a operação. Ok, com o modelo consolidado na Bahia, a investigação argumenta que o próximo passo foi levar essa estrutura de influência para o centro do poder, em Brasília. A reportagem, então, começa a desenhar o que ela chama de rede de proteção política do banco. E olha, a lista tem nomes de peso ligados ao PT e ao governo Lula. Jacques Wagner é apontado como principal articulador. Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda, teria sido contratado como consultor. O escritório da família de Ricardo Lewandowski, segundo a matéria, continuou recebendo pagamentos mesmo depois dele virar ministro da Justiça. E claro, o Rui Costa, apontado como a peça-chave lá no começo de tudo. E essa influência teria chegado ao mais alto nível. A investigação conseguiu, via Lei de Acesso à Informação, registros de encontros de Daniel Vorcaro, o dono do banco, lá no Palácio do Planalto. O ponto é que essas reuniões não estavam na agenda oficial e teriam incluído um encontro direto com o presidente Lula, com a presença de ministros. A matéria afirma que, nessa reunião, Lula teria aconselhado Vorcaro a não vender o banco. Vamos agora para a quarta parte, que mostra como essa mesmíssima lógica de negócio teria sido replicada numa escala nacional, atingindo milhões de aposentados e pensionistas através do INSS. Olha, esse gráfico da CGU é de cair o queixo. Ele mostra o salto dos chamados descontos associativos nos benefícios do INSS. Em 2022, o último ano do governo anterior, o valor era de 706 milhões de reais. Em 2024, já no governo Lula, esse número simplesmente explode para 2,8 bilhões. É um aumento de mais de 2 bilhões de reais em só 2 anos. Mas afinal, o que são esses descontos? Basicamente, são contribuições para sindicatos e associações que saem direto do benefício do aposentado.
O problema, segundo as investigações da Polícia Federal e da CGU, é que um esquema teria sido montado para incluir milhares desses descontos de forma fraudulenta, sem que os beneficiários sequer soubessem ou tivessem autorizado. Imagina. E é aqui que a reportagem traz uma de suas alegações mais graves. Segundo a matéria, documentos da própria investigação da PF indicam que o filho do presidente, Fábio Luiz Lula da Silva, conhecido como Lulinha, teria recebido pagamentos mensais de R$300 mil do principal lobista apontado nesse esquema do INSS. E o impacto humano disso é gigantesco, quase 500 mil, 460 mil. Esse foi o número de queixas de aposentados reclamando de descontos que eles não autorizaram apenas nos 2 primeiros anos do governo Lula. É um aumento brutal em comparação com o período anterior, o que mostra a dimensão do problema para quem já é mais vulnerável. A gente chega então à conclusão que amarra todas essas pontas e apresenta a tese final da investigação sobre a responsabilidade por trás desses escândalos. E aqui chegamos ao ponto central da reportagem. A sua conclusão é direta. Para os autores da investigação, a origem na Bahia, o modo de operação e os padrinhos políticos que supostamente deram sustentação ao Banco Master carregam desde o início o que eles definem como a assinatura do PT. E as consequências do colapso são devastadoras. Além do rombo de mais de 51 bilhões de reais, a gente tem quase 2 bilhões perdidos por fundos de pensão, mais de 1,5 milhão de pessoas afetadas e os donos do banco Daniel Vorcaro e Augusto Lima foram presos. É um rastro de prejuízo financeiro e social. E toda essa história nos deixa com uma reflexão. O que a gente viu aqui, segundo a reportagem, é uma teia muito complexa de relações entre negócios e poder. A pergunta que fica no ar é, quando essas fronteiras se tornam tão frágeis, tão borradas, quem é que no final das contas paga a conta? Toda a análise que apresentamos hoje foi baseada na matéria A Investigação, dos jornalistas David HHP e Pamela Costa, publicada no portal ZY3. Agradecemos a companhia.